Focar em dividendos é uma estratégia que muita gente, principalmente no Brasil, segue. O que essas pessoas acham que elas vão atingir focando nos dividendos são melhores resultados, mais renda passiva, atingir os objetivos financeiros com mais rapidez e mais segurança nos seus investimentos. E no vídeo de hoje eu vou trazer para você o que você realmente ganha ao ter uma estratégia focada nos dividendos. E a resposta pode surpreender muita gente. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Daniel Staff, eu sou especialista em investimentos internacionais e finanças comportamentais e a minha missão aqui é trazer conteúdo de qualidade para que você tenha autonomia com o seu dinheiro e os seus investimentos. E toda vez que eu falo sobre dividendos, eu recebo muitas críticas de pessoas que defendem essa estratégia, de pessoas que confiam na estratégia de investir em empresas que pagam altos dividendos e que acham que esse é o melhor caminho. E antes de ser apedrejado por grande parte desses defensores dos dividendos, eu quero deixar uma coisa bem clara. Eu não sou contra os dividendos. Inclusive eu admito que os dividendos são boa parte do retorno total dos investimentos no mercado de ações. Se você exclui eles da sua rentabilidade, ela será muito, mas muito menor no longo prazo. O que eu quero trazer para vocês aqui é que o foco nos dividendos, é que escolher empresas a partir do dividendo que elas pagam é um foco equivocado. E o que vocês ganham com esse foco é exatamente o que eu vou falar a partir de agora. A primeira coisa que você ganha ao investir com foco nos dividendos é a ineficiência tributária. Ao investir globalmente, você pagará mais impostos optando por empresas que pagam altos dividendos. Por exemplo, se você investe nos Estados Unidos e mora no Brasil, você pagará 30% de todos os dividendos que recebe, comparando com 15% ou 0% do imposto pago sobre o lucro nos seus investimentos. Então, se você compra uma empresa a $10 e vende ela aos mesmos $10, recebendo $1 de dividendos, você pagará 30 centavos ou 30% desse dividendo. Agora, se você compra uma empresa por $10 e vende ela por 11, lucrando o mesmo dólar que você lucraria com os dividendos, o seu imposto será de 15 centavos se você vender acima da isenção de R$35 mil por mês e de 0 centavos se você vender abaixo disso. Então vejam que dar foco em empresas que pagam altos dividendos apenas aumenta a sua ineficiência tributária e tira dinheiro do seu bolso. E aí os defensores dessa estratégia vão dizer: ah, Daniel, mas os dividendos no Brasil são isentos de imposto, isso aí não vale para quem investe no Brasil. E essa regra de isenção do imposto sobre os dividendos muito provavelmente mudará em breve, nos próximos anos. Mas mesmo que ela não mude, se você defende essa ideia, você está defendendo uma concentração do seu patrimônio de longo prazo no Brasil, o que por si já é um erro, que já aumenta o seu risco de maneira considerável e não justifica essa pequena vantagem tributária. Então sim, o foco nos dividendos em uma estratégia globalmente diversificada, que é muito melhor do que uma concentrada apenas no Brasil, se torna ineficiente tributariamente falando. O segundo ponto que você ganha ao focar nos dividendos é a falta de diversificação. Por volta de 50% das empresas do mundo pagam dividendos. Os outros 50% não pagam. E existem sim ótimas empresas dentro desse grupo que não paga nenhum dividendo. Ao focar apenas em empresas que pagam dividendos, você excluirá ótimas empresas e concentrará em setores que são conhecidos por ter um dividend yield mais alto, que não necessariamente faz sentido. Qualquer concentração que você faça na sua estratégia aumenta o seu risco específico sem aumentar a sua expectativa de retornos de longo prazo, o que para mim não faz muito sentido. A terceira coisa que você ganha ao utilizar os dividendos e focar apenas em empresas que pagam dividendos é um comportamento irracional. Pessoas que gostam de empresas que pagam dividendos estão dispostos, segundo diversos estudos, a pagarem mais caro por essas empresas do que por outras empresas iguais que não pagam dividendos. Então você tem opções correndo o mesmo risco, com a mesma expectativa de retorno, e você opta por um que é mais caro somente por causa dos dividendos. E isso matematicamente não faz o menor sentido. Como eu já falei, ótimas empresas que trarão resultados excepcionais no longo prazo podem passar décadas e décadas sem pagar um centavo de dividendos. Já péssimas empresas rumo à falência, prestes a quebrar, podem pagar ótimos dividendos. E escolher essas ao invés das outras que não pagam dividendos não faz o menor sentido. E aí um contra-argumento sobre isso que eu acabei de falar das pessoas que defendem a estratégia é que elas são capazes de escolher apenas as melhores empresas que pagam dividendos. E primeiro que isso não passa de uma ilusão. E segundo que se você é capaz de escolher as melhores empresas que pagam dividendos, você também deveria ser capaz de escolher as melhores empresas que não pagam dividendos e ter uma diversificação muito melhor, sem concentrar apenas em uma classe, que não faz sentido. A quarta coisa que você ganha ao focar em empresas de dividendos são regras de retirada e de uso do dinheiro totalmente arbitrárias. Cada investidor
eu, você e todos que estão assistindo esse vídeo têm uma necessidade diferente de dinheiro e uma utilidade diferente para esse dinheiro. A gente dá valor para o dinheiro de formas diferentes, em momentos diferentes, para coisas diferentes. E muitas vezes as pessoas baseiam o quanto elas irão gastar, ou o quanto elas poderiam gastar caso elas tivessem independência financeira, no montante de dividendos recebidos da carteira delas, sendo que esses dividendos recebidos são uma decisão arbitrária da diretoria da empresa que os paga. Eles podem simplesmente decidir não pagar mais, ou pagar mais em um ano que você não precisa, pagar menos em um ano que você precisa. Então vejam que basear os seus gastos semanais, mensais, anuais, no pagamento dos dividendos de uma empresa que não sabe nem quem você é um grande erro. Segundo Modigliani Miller, na sua teoria da irrelevância dos dividendos, escrita em 1961, $1 que você recebe em dividendos e $1 que você vende de suas ações são exatamente a mesma coisa e trarão exatamente os mesmos resultados para sua carteira antes dos impostos. Então não faz diferença nenhuma você receber $1 de dividendo ou vender $1 da sua posição que não paga dividendos antes dos impostos. E se você paga mais impostos nos dividendos, pior ainda para essa opção. Então não se prenda aos dividendos que você recebe. Se você precisa de uma renda X na sua conta, não fique preso a uma decisão arbitrária da empresa que pode diminuir, reduzir ou fazer o que quiser com esses dividendos. Tem uma regra independente dos dividendos que faça que sua carteira dure ao longo das décadas e que não dependa de quanto você recebe de dividendos mês após mês. A quinta coisa que você recebe ao focar sua estratégia nos dividendos e em empresas que pagam dividendos é a ignorância à fungibilidade. R$1 que você receba do seu salário, da venda de uma ação, dos dividendos pagos por uma ação, de um bilhete de loteria que você ganhou, de R$1 que você encontrou na rua, jogado, sujo no chão, ou então que você ganhou de uma esmola, de uma doação de alguém, tem exatamente o mesmo valor. Pessoas que focam em dividendos tratam o dividendo como algo valioso, como algo que tem um poder especial em cima do resto do dinheiro, como por exemplo da venda de uma ação, sendo que isso não é verdade. A partir do momento que você considera $1 de dividendos ou R$1 de dividendos mais importante ou mais seguro do que $1 ou R$1 vendido de uma ação, você está sofrendo do viés da contabilidade mental, que é você separar caixinhas dentro da sua cabeça e dar valores diferentes para esses montantes que no final valem exatamente a mesma coisa. Ignorar essa fungibilidade, esse valor igual, independente de onde venha, vai fazer com que você cometa erros ao longo da sua jornada. E a sexta coisa que você ganha ao ter uma estratégia baseada nos dividendos e escolher posições que pagam mais dividendos é a exposição ineficiente aos fatores. Esse ponto aqui é especial para aqueles que falam: mas estratégias de dividendos dão retornos superiores ao mercado. Se eu investir focando nos dividendos, eu terei melhores rentabilidades. Essa rentabilidade acima da média é 100% explicada à exposição a fatores que vão muito além dos dividendos. Se você compra empresas que pagam altos dividendos, você automaticamente se expõe, faz um sobrepeso em fatores como valor e tamanho. E esses fatores aumentam o risco da sua carteira, aumentando consequentemente a expectativa de retorno dessa estratégia. O grande problema, e a gente volta a outra coisa que eu falei que vocês ganham lá atrás do vídeo, é que ao focar apenas nas empresas de dividendos, você se expõe a esse fator sem a diversificação ideal. Você exclui empresas que seriam tão boas quanto ou até melhores desses fatores específicos que não pagam dividendos. Então, se você busca realmente essa maior rentabilidade, correndo esses maiores riscos dos fatores, faz mais sentido você se expor diretamente a esses fatores, ignorando completamente o dividendo pago pelas empresas. E eu tenho certeza que você que defende a estratégia de dividendos, você já está pensando em comentários de escrever aqui, em me xingar, em dar dislike no vídeo. Tá tudo bem, gente, eu tô trazendo informações para que vocês abram a cabeça de vocês. Eu não quero mudar a estratégia de ninguém, eu só quero mostrar para vocês que talvez não faça tanto sentido esse foco e essa tara por dividendos que tantos investidores têm. E aí um outro argumento que as pessoas usam é falar: então você está dizendo que o Barsi está errado. O Barsi é um dos maiores investidores da história do Brasil, talvez o maior investidor, pessoa física da Bolsa Brasileira, com bilhões e bilhões de reais investidos na Bolsa. E ele sim defende o foco em dividendos, defende investir em empresas que pagam altos dividendos. E eu admiro muito o Barsi, a sua família, a sua estratégia e como ele defende os investimentos de longo prazo em boas empresas, com disciplina, livre de conflitos de interesse. A gente tem muita coisa alinhada, mas não é só porque ele deu certo com o foco em dividendos que essa se torna a melhor estratégia. Obviamente que uma estratégia que talvez não seja a melhor, mas que você confie e que você persista com ela ao longo das décadas, vai te trazer ótimos resultados, como é o caso dele. Mas eu quero trazer para vocês a ideia de que existem estratégias ainda melhores, estratégias ainda mais eficientes do que a de escolher
escolher empresas focando nos dividendos que elas pagam. E uma outra coisa importante para concluir esse vídeo é que a gente não quer evitar empresas que pagam dividendos. Dividendos são sim importantes e fazem parte do retorno total de uma carteira de longo prazo. Nós não queremos rejeitar o recebimento deles ou evitar eles de qualquer maneira. Agora, focar neles e utilizá-los como uma métrica para você investir ou não numa empresa, isso sim é um grande erro. Pode ser que funcione? Pode ser sim que funcione. Inclusive algumas pessoas construíram fortunas com essa estratégia, mas talvez existam estratégias melhores e é isso que eu quero que vocês entendam. Ignorem os dividendos ao construir uma estratégia de investimentos de longo prazo e trate os dividendos como eles são, uma consequência de determinadas empresas, de empresas com determinadas características. E nunca uma consequência pode ser o motivo da sua escolha. E eu tenho certeza que vocês têm dúvidas, observações, comentários, pontos contrários, pontos favoráveis para adicionar a esse conteúdo. Então comenta aqui embaixo, sempre com muito respeito, que a gente vai aprender juntos e evoluir juntos como investidores de longo prazo. Eu tô aqui para ajudar vocês e para trazer informações que talvez não sejam tão difundidas por aí e que possam ajudar vocês nessa jornada de investimentos. Dito isso, a gente se vê no próximo vídeo.